Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Pita Educacional. Hoje é terça-feira, é dia de falarmos sobre educação. E nós vamos continuar a nossa playlist em que estamos falando sobre tecnologia em sala de aula. Então, a gente já falou sobre a geração alfa, sobre cultura maker, e agora nós vamos falar sobre o conceito de metodologias ativas. O que são metodologias ativas? Então, vamos lá. Primeiro vamos entender que metodologias ativas são estratégias de trabalho para que a gente possa dinamizar o processo de ensinar e aprender. Por que eu quero começar com essa ideia de estratégia? Elas só vão funcionar, obviamente, se eu tiver claro quais são as habilidades que eu desejo desenvolver dos meus alunos, se eu tiver claro qual é o processo de aprendizagem que eles estão, qual é a minha lógica na sequência didática que eu implementei. Não adianta só ter uma estratégia legal se a gente não tem esse fundamento do desenvolvimento da habilidade. Se ao terminar aquela aula, eu não tenho claro o que eu queria como meta naquele dia. Se eu não tenho claro, dentro da ideia da taxonomia de Bloom, qual é ali o nível cognitivo que eu queria trabalhar. Então, isso é muito importante, porque senão a aula se torna legal. Não é para a aula se tornar só legal, né? A ideia de usar as metodologias ativas são na ideia de potencializar essa aprendizagem. O que isso significa? As habilidades para gerar as competências. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, a metodologia ativa, primeiro ela vai propor uma mudança no papel do professor. Então, sai de ser na ideia de que o professor informa e forma esse sujeito e o aluno anota e responde ao professor, né? E passa a ser este professor que cria situações de aprendizagem. Então, vejam, a intenção pedagógica, toda a dinâmica de trabalho, todo o pensar onde estamos, onde queremos chegar, por que essa aula será importante para o desenvolvimento deste conteúdo, deste aluno, desta habilidade, cabe a nós. Então, por isso, toda a análise e criação dessa aula. E a mediação deste processo. Então, eu passo a mediar esse processo de aprendizagem, uma aprendizagem mais significativa e mais ativa por parte do aluno. O que ele é, então? Ele é um sujeito que vai precisar saber perguntar, saber pesquisar, saber interagir, saber argumentar, buscar resposta e responder à situação problema a qual foi submetido por nós. Este trabalho, essa dinâmica toda atende a habilidade que eu então tinha programado. Nessa ideia das metodologias ativas, obviamente a tecnologia é algo que está super presente. Não necessariamente só no instrumento, quer dizer, eu tenho um tablet, celulares, internet, mas também na ideia da cultura digital, que a gente também já falou. Vai lá no videozinho para a gente conversar e entender sobre o que é cultura digital. Então, o que significa inserir essa cultura digital na sala de aula por meio das metodologias ativas? Então, quando a gente trabalha a discussão em grupo, a pesquisa, a seleção de informações, a leitura, a análise, o mergulhar hoje nas redes, entender a dinâmica das redes, não ser enganado por fake news, ter uma opinião, chegar a conclusões, justamente tudo isso é utilizar a tecnologia de modo ético e responsável, buscando criar e inovar novas tecnologias, assim como está na BNCC. Ótimo. Para que eu possa aplicar as metodologias ativas na escola, é preciso um envolvimento do grupo. Comunidade escolar, para entender essa nova dinâmica da sala. Os alunos, os professores serem bem formados também, para poderem ter subsídios para isso. E a própria gestão, que ajude o professor na dinâmica e na organização das salas. Por quê? Porque os espaços escolares também são diferentes. Eu não posso tentar aplicar essa ideia desses trabalhos, das metodologias ativas, numa sala enfileirada. E também não posso esperar desse professor
que ele, saindo de uma sala para outra, principalmente nos anos finais e no ensino médio, que a cada 50 minutos ele tem que estar numa sala, que ele consiga preparar um ambiente de aprendizagem para o seu aluno. Então, obviamente, é preciso que tenha toda uma dinâmica também que auxilie esse professor, que lhe dê essas possibilidades e essas ferramentas. Ótimo. Outros pontos importantes e agora de benefícios que as metodologias ativas trazem. A gente tem às vezes um certo estranhamento por sermos imigrantes digitais e estarmos, às vezes, achando que a tecnologia não vai nos ajudar, enfim, ou que será que eles vão aprender. Mas é importante a gente entender que tudo isso são competências que a gente vai ajudar a desenvolver para esse menino neste mundo em que ele vai estar inserido agora. Então, as metodologias ativas, elas tornam esse aluno, né, ajudam ele a ser mais assertivo nas suas respostas. Por quê? Porque ele vai ter que buscar pontos de vista diferenciados, analisar situações para obter uma resposta que lhe ajude a resolver essa situação, problema. Então, ele não pode simplesmente copiar coisas ou só dar uma resposta pronta de prima. Ele precisa analisar cenários, por isso as coisas acabam ficando mais assertivas. As metodologias ativas ajudam o aluno a aprender. Isso é importante, o professor Moran fala muito isso, né? Nós vivemos num mundo em que eu preciso ensinar esse meu aluno a aprender. Significa o quê? O que eu tô falando hoje, daqui a 5 minutos, 10 anos, 5 anos, pode mudar. E como é que então eu estou sempre em constante formação? Isso é muito bom para nós também, da nossa geração, que era tudo muito certo, acabou, é isso. E também criarmos esse hábito, né? Então, a constante formação para qualquer área, né? Em qualquer momento. Então, aprender a buscar conhecimentos e processos que me ajudem a inovar e a responder às situações problema que me são apresentadas. Este aluno, com as metodologias ativas, acaba por saber trabalhar em equipe, não grupo. Lembra? Grupo, um faz, um grampeia, um entrega e o outro responde. Não. Equipe. Temos uma meta, precisamos juntos descobrir nossos talentos, chegar a consensos, discutir sem impor ideias para que a gente então possa buscar melhores soluções. Equipes variadas da sala de aula. Este aluno se torna mais autônomo, quer dizer, aprende a tomar decisões, a fazer escolhas, porque o tempo inteiro ele precisa ali analisar situações para o que ele precisa. Este aluno aprende a fazer essa ideia maker, né, da produção hoje, do faça você mesmo, do crie, mas não cria a partir do nada, cria a partir da sua bagagem, dos seus conhecimentos, dos seus procedimentos. Utilize seus saberes em prol de. Então é isto também que às vezes a gente fica preocupado. Então eu não ensino mais conceitos, não ensino mais processos. Pelo contrário, se eu não tenho conhecimento, se eu não sei fazer, como é que eu posso então inovar e criar alguma coisa? Então é valorizar e potencializar esse conhecimento que hoje a gente tem científico, justamente para. Então, primeira competência da BNCC também. Essas metodologias ativas, elas fazem com que os alunos se tornem protagonistas nesse processo. Mas não protagonismo no sentido de tomar o papel à frente, o professor é uma figura secundária, não. Protagonismo nesse entendimento de que eu sou responsável pelo meu processo de aprendizagem, pelos meus saberes, pela minha construção, da minha formação. E essa é a minha formação que vai me ajudar a estar em sociedade. Este aluno tem um olhar mais aberto para possibilidades, analisar possibilidades. Então, não só respostas fechadas, mas a analisar cenários, analisar variáveis, possibilidades, coisas importantes que hoje eu preciso também desenvolver nos meus alunos. Então, as metodologias ativas, elas trazem benefícios que fortalecem o desenvolvimento das habilidades e competências que a BNCC nos pede. Mas é sempre bom, comecei o vídeo e quero terminar com isso, a lembrar este item. Estamos falando de estratégias.
Estratégias que valorizam, que potencializam. Primeira coisa, eu preciso ter claro qual habilidade, qual o caminho, qual é a meta que eu quero que esse meu aluno siga. Este meu aluno vai aprender a navegar no mundo virtual e no mundo real, fazendo as relações necessárias para a construção dessa sociedade em que ele está inserido e para a sua construção como sujeito. E por fim, as metodologias ativas, elas são a maneira como a gente recria este espaço escolar, deixando de ser esse espaço que responde para esse espaço que pergunta, mas vai buscar respostas. Vai buscar respostas de modo sistematizado e de modo a criar as situações. Eu sou, então, um professor que hoje cria essas boas perguntas, essas boas situações, estes desafios e proponho ao meu aluno que caminhe comigo nesta construção de conceitos, de processos e de inovações. Tudo bem? Gostou? Então, hoje a gente viu o que são metodologias ativas. Mas tem mais. Acompanhe a nossa playlist sobre tecnologia em sala de aula. Já sabe, toda terça-feira aqui no canal Pita Educacional, falando sobre educação. Toda sexta-feira? Toda sexta é dia de pegar pipocão e curtir uma história e uma indicação de um livro para a gente trabalhar em sala. Tudo bem? Curte lá as páginas, se inscreve, acessa o sininho, deixa seu recado. Me fala aí nos comentários como é que você vê aplicar as metodologias ativas em sala de aula. Quer conversar mais? Manda mensagem, vai lá nas redes sociais, no Pita Assessoria Educacional no Face e no Instagram. Te espero, tá bom? E antes de ir embora, só uma dica de um livro bem legal que eu tô lendo, curti muito e vale a pena pra gente entender todo esse processo. Chama Educação 4.0 da década de 2020 a 2030. Lê lá que você vai curtir. Tem bastante ideias legais para a gente entender por que a modificação deste novo cenário educacional. Redesenhar o espaço de ensinar e aprender. Redesenhar o que significa aprender no mundo em que nós estamos inseridos. Tudo bem? Obrigada, um beijo e até a próxima.